Boa noite mais uma vez, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, nós já saímos não só dos aspectos introdutórios, mas temos caminhado na carta de Paulo aos Gálatas. Essa é uma série de 13 mensagens daquilo que nós chamamos de mensagem expositiva, na busca de entendermos o ponto do texto e que o ponto do texto seja o ponto da mensagem. Quando o ponto do texto é o ponto da mensagem, nós temos certeza de que é Deus falando com o seu povo. E Deus está falando, amém? Deus continua falando, Deus continua criando o seu povo e nos moldando. E nós chegamos agora em Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 21. Lembre-se de que nós temos uma percepção do Evangelho que por vezes se limita à mensagem dada aos perdidos para dar a eles um caminho de salvação ou uma passagem para o céu. Não deixa de ser verdade o fato de que o Evangelho nos dá reconciliação com Deus e nos dá uma nova morada, uma pátria celestial, o céu. Mas o que nós temos visto é que o Evangelho é mais abrangente. Nós costumamos supor, então, que uma vez convertidos, não precisamos mais ouvir, estudar ou entender o Evangelho, mas sim de material mais avançado. Aliás, essa é uma citação que nós colocamos desde o início da nossa série, e ela é a última vez que ela aparece, tá bom? Não quero cansar você, mas eu quero bater nessa tecla de que o Evangelho é mais do que essa passagem para o céu. Você precisa considerar as verdades do Evangelho, a profundidade do Evangelho, todo o dia. E aí nós chegamos em Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 21, ainda dentro dessa sessão biográfica do apóstolo Paulo, relatando alguns dos eventos, tanto do início do seu ministério quanto depois, para garantir de que a mensagem que ele comunica é o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, e não há outro. Não tem outro evangelho. Sabemos que alguns penetraram no meio dos Gálatas e estavam acusando o apóstolo Paulo de um evangelho distorcido. Mas eram eles quem distorciam o verdadeiro evangelho. Eram eles que deveriam ser considerados anátemas. E o apóstolo Paulo está criando então uma argumentação robusta, apontando de diversos pontos e perspectivas de que o evangelho que ele traz é o evangelho que ele recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo. A preocupação do apóstolo Paulo continua única. Se antes ele mencionou o encontro que ele teve com Pedro em Jerusalém, na passagem dos versículos 1 a 10 do capítulo 2, aqui ele relata um outro encontro, mas talvez já não tão amistoso, mas de confrontação em Antioquia, com Pedro. Mas a preocupação ainda é a mesma, é o Evangelho. Ministérios com públicos diferentes são válidos desde que a mensagem seja o Evangelho. E hoje nós vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo nos chama a considerar e aplicar, de viver segundo a verdade do Evangelho. Meus irmãos, o capítulo 2, de uma forma geral, nos ajuda a entender algumas das distorções dentro da compreensão do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Nos versículos 1 a 10, nós vimos a questão do legalismo. É o comportamento certo com a crença errada. O comportamento certo com a crença errada. Esse é o legalismo. A passagem de hoje nos ajuda a entender a hipocrisia, que é a crença certa com o comportamento errado. E o apóstolo Paulo finaliza corrigindo ambas as perspectivas com a perspectiva da fé. Crendo certo, com o comportamento certo, com um estilo de vida que flui, de compreender o que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A realidade da nossa união com Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14, diz o seguinte: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele,
a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Pedro precisava de repreensão. Pedro precisava de repreensão porque ele tornou-se repreensível. Repreensível na maneira como ele se portava diante de convicções que ele havia abraçado. Nós lemos no nosso tempo de leitura bíblica, durante o louvor, Atos capítulo 10, versículos 9 a 36. O relato onde Pedro recebeu do próprio Senhor a revelação de que agora os gentios estão inclusos oficialmente na pregação do Evangelho. É Atos narrando para nós de que o Evangelho vai para Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ele vai para confins da terra. Pedro então recebe isso do próprio Senhor, ele recebe isso com fé e age de acordo com a revelação do Senhor. Agora nós vamos estender a Cornélio, nós vamos estender o Evangelho aos gentios. Eles são bem-vindos, eles fazem parte e eles não precisam de mais nada. É Jesus e mais nada. É Jesus e mais nada. Mas algo aconteceu com que Pedro, que tem a crença correta, começa a agir com um comportamento errado. Essa crença correta do comportamento errado é o que nós estamos chamando hoje de hipocrisia. Pedro tornou-se irrepreensível, um hipócrita, com a crença certa, não está mais agindo de acordo com ela. E as razões, meus irmãos, da hipocrisia podem ser tantas. No caso de Pedro, ele teme a rejeição daqueles que vinham da parte de Tiago. Esse negócio de temor a homens é algo poderoso, não é? É algo poderoso que nos tenta, inclusive, abrir mão da sã doutrina. Talvez não confessando a sã doutrina, mas agindo em desacordo com a sã doutrina. E é o que acontece aqui com Pedro. Então ele recebe uma dura repreensão de Paulo. Ele deixou de comer com gentios. E aí você se pergunta, qual o problema? Qual o problema de Pedro agora deixar de comer com os gentios? Essa mesa de comunhão, o partir do pão, era mais do que simplesmente rachar um rango. Ok? Era constantemente um sinal de aceitação e aprovação. E a gente sabe disso, inclusive, com a forma como Jesus era tratado quando ele comia com cobradores de impostos e pecadores. Em Marcos capítulo 2, versículo 16, nós vemos que os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Qual o problema de comer uma refeição junto? O problema é que a refeição, essa mesa de comunhão, era um símbolo de aceitação. Agora, Pedro está recusando-se comer com os gentios. Simbolizando, então, o seu comportamento errado de que eles não estão mais aceitos diante de Deus. Esse é o risco. Paulo, então, com urgência, vem corrigir Pedro. Paulo fortalece, então, dentro da sua argumentação, de que ele não está ligado a Jerusalém, por isso ele não pode ser desprezado como alguém pregando um evangelho diferente. O que Pedro estava fazendo era incompatível com o evangelho que ele havia recebido. Quando ele chega a Antioquia, ele come com gentios, e agora alguma coisa acontece que ele se distancia. Se você voltar comigo em Atos capítulo 10, nós lemos do 9 a 36, mas para os nossos propósitos é importante vermos a sequência dos fatos. E como não só Pedro abraça a realidade do evangelho que alcança os gentios, como ele não só se torna também ministro desse evangelho que alcança tanto judeu quanto gentil. Versículos 44 a 48. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo?
e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. É a sequência da chegada do Espírito Santo, seguindo a ordem de Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas em Atos capítulo 11, versículos 1 a 3, começa a entrar então a oposição a essa chegada do evangelho aos da incircuncisão, ou seja, aos gentios. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Mas então, no versículo 18, e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A questão está resolvida. A questão está resolvida e o evangelho chegou para os gentios. Mas algo aconteceu nesse trajeto que Pedro está se acovardando diante dessa realidade e evitando então partir o pão, ter comunhão, refeição com os gentios, sinalizando externamente um comportamento diferente da sua crença: hipocrisia. Pedro se torna repreensível e então Paulo chega com força e na presença de todos ele chama Pedro ao arrependimento. Nós temos evidências de que Pedro de fato se arrepende, graças a Deus. E retorna então à pregação do verdadeiro evangelho. A implicação então das ações de Pedro eram severas e por isso a urgência do apóstolo Paulo em exortá-lo. Ele está comunicando que os gentios não podiam ser completamente aceitos diante de Deus. E para que eles fossem aceitos, eles deviam então assimilar algum dos ritos dos judeus, os da circuncisão. Seria Jesus e mais alguma coisa. E Paulo tem urgência em dizer que é Jesus e mais nada. É Jesus e mais nada. Bom, Paulo então teve a coragem de repreender Pedro, demonstrando que o evangelho tem autoridade sobre Pedro. E nós vimos isso. Ainda que Paulo ou um anjo vindo do céu pregasse um outro evangelho, seja anátema. Vimos que a autoridade da liderança está subjugada à realidade do evangelho. E aqui Paulo exerce isso. O evangelho que Paulo pregava então não era resultado de sua opinião pessoal, mas é o evangelho em todo o tempo, em todos os lugares, o verdadeiro evangelho. Daí a exortação de Pedro como um hipócrita. E é interessante de que a exortação que Paulo faz a Pedro não é simplesmente comportamental, mas ela vai além da ação incorreta e chama Paulo a um arrependimento com base no coração do evangelho. Meus irmãos, isso já sinaliza para nós muito do que vamos ver ao longo da carta aos Gálatas, de que mudança verdadeira não se limita a simplesmente deixar de fazer algo e começar a fazer outra coisa, embora envolva isso externamente, mas precisa vir de uma convicção interna das realidades do evangelho, na certeza e crença revigorada de nossa união com Cristo Jesus, na convicção do valor de nossa união com a morte de Jesus e com a ressurreição de Jesus, e assim o processo de mudança faz sentido. Assim o processo de mudança está ligado a uma fonte de poder chamada Evangelho, que nos transforma de dentro para fora. Por isso Paulo exorta Pedro com base no Evangelho. Não é simplesmente comportamental. Tudo isso baseado em doutrinas importantes da nossa fé, como justificação, união. Justificação como Cristo, apesar de sermos pecadores, nos declara justos e não estamos mais debaixo de condenação. Bendita verdade, que nos dá esperança e nos faz olhar para frente, enxergando a presença do Senhor. Versículos 15 a 21 diz o seguinte: nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei.
pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Justificação pela fé e não por obras se aplica então tanto a judeus como aos gentios. E por justificação, o apóstolo Paulo está fazendo referência à absolvição da pessoa culpada diante do trono de julgamento divino. A justificação, então, definida como esse ato por meio do qual os pecadores injustos são tornados justos, declarados justos aos olhos de um Deus santo e justo. Meus irmãos, verdade importante e no coração do Evangelho. É por causa da obra de Cristo, meus irmãos. É por causa da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Que cristãos podem não só saberem que não tem condenação presente de Deus, mas também podem olhar para a cruz e verem o julgamento final. Essa mensagem da cruz, quase meio que paradoxal, não é? Comunicando verdades que parecem ser contrastantes, que nos leva a uma alegria solene, em que eu vejo o amor de Deus, vejo a realidade do meu pecado, e os dois se encontram na cruz de Jesus, que nos dá uma nova identidade. Fomos feitos filhos de Deus, declarados justos. Ninguém é justificado por obras da lei. Isso não tem referência a algum problema da lei. A lei não tem defeito, a lei é boa. O apóstolo Paulo lida com isso em Romanos capítulo 7, dizendo, olha, a lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa. Mas essas obras da lei que são insuficientes, são as obras dos requerimentos de Deus, que os pecadores, que nós não podemos suprir. Jesus viveu a vida que nós não poderíamos ter vivido. Ele fez aquilo que eu e você somos incapazes de fazer. A lei não veio para ser a salvação. A lei veio para apontar nossa necessidade de salvação. Ela que nos conduz, então, para a cruz de Cristo. E quando entendemos o seu valor, quando entendemos a sua utilidade, reconhecemos que a lei é boa. Não é o nosso corta barato. É aquilo que revela a nossa necessidade de Cristo Jesus. É insano buscar justificação, então. É insano buscar uma declaração de aceitável diante de Deus pela prática da lei, porque somos incapazes em nós mesmos. É pela fé que os crentes, os filhos de Deus, os cristãos, são justificados através da obra completa de Jesus. Em Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21, então, nós vemos essa verdade central, é que o estado correto diante de Deus não vem de manter a lei, uma vez que todos pecam, mas através da fé em Jesus Cristo. Todos aqueles que voltam para a lei apenas mostram sua própria pecaminosidade em voltar para uma aliança que já passou, rejeitando a graça de Deus dada na cruz de Cristo. Pegando aqui um gancho com aquilo que ouvimos hoje pela manhã, é sair da máquina de lavar e voltar para o tanque, não é? Meus irmãos, o que nós temos em Cristo Jesus é profundo, suficiente, maravilhoso, graça abundante e suficiente do nosso Senhor. O que nós fazemos diante então dessas verdades? Eu quero propor para os irmãos que o evangelho da graça requer uma resposta de fé, com a crença certa que me leva ao comportamento certo, não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. O evangelho da graça requer uma resposta de fé. E essa resposta de fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos daquilo que Cristo fez por nós. Nos apropriamos da obra de Cristo.
que me leva não só à crença certa, mas também ao comportamento certo. Essas coisas andam juntas, não podem ser separadas. Separar a crença do agir correto, nós vamos criar alguma distorção que já foi lhe dada ao longo da história da igreja. Aí sim, não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Então nós vamos esmiuçar essas verdades, começando com a realidade de que a hipocrisia não é uma vida segundo o Evangelho. Eu sei que eu não peguei ninguém aqui de surpresa, ok? Nós já sabemos disso. O que nós não sabemos é o quanto a hipocrisia faz parte do nosso dia a dia. Do quanto nós não precisamos meditar e voltar nas verdades do Evangelho e nos apropriar das verdades do Evangelho, aplicá-las dia a dia, crer e continuar crendo e desfrutar então de uma coerência, um chamado à coerência daquilo que eu creio e aquilo que eu faço. Porque quando nós distorcemos o que eu creio e eu faço, nós vivemos vidas que não são coerentes segundo a verdade do Evangelho e sofremos consequências diante disso. Assim como o legalismo, a hipocrisia não traduz a vida segundo o Evangelho. E Gálatas nos lembra quão facilmente nos desviamos, tanto para um lado quanto para o outro, ou legalista ou hipocrisia. Por um lado, nós pensamos que fazendo coisas boas vamos ganhar algum tipo de favor de Deus. Talvez nós já sejamos evangélicos tempo suficiente de que esse favor não é uma entrada para o céu. Eu já sei disso. Mas de alguma forma eu continuo fazendo as coisas de Deus, na busca de ganhar algum favor de Deus. É o teólogo da prosperidade que nós abrigamos dentro do coração. Por outro lado, afirmamos ter o evangelho da graça, mas vivemos como o resto do mundo. Vivemos como o mundo vive. E aí sim, é o ponto dos versículos 11 a 14, a hipocrisia. Nós só evitamos os dois erros olhando para o Evangelho. A hipocrisia detém a crença certa, mas o comportamento errado e incoerente. Meus irmãos, a hipocrisia começa quando paramos de agir de acordo com nossas convicções, que foi aquilo que se passou na caminhada do apóstolo Pedro, de que recebe do Senhor a visão de Cornélio, referente a Cornélio, ele abraça, dá as boas-vindas a Cornélio, defende a inclusão dos gentios como alvo da pregação do evangelho, defende isso diante daqueles que são da circuncisão, mas algo aconteceu. Talvez na busca de ganhar o favor daqueles que vinham da parte de Tiago, ele compromete então o verdadeiro evangelho e deixa de agir de acordo com as suas convicções. Ele tem a crença certa e começa a se comportar de forma errada. A hipocrisia começa assim, quando nós professamos algo e agimos de uma forma diferente. Nós nos reunimos dominicalmente, nós cantamos juntos, professamos uma série de coisas, participamos da ceia do Senhor, professamos algo, professamos conhecer a Cristo, mas como agimos? Porque por vezes nosso agir é incompatível com as verdades do Evangelho. E a exortação então que Paulo faz a Pedro, é a exortação que chega a nós. Onde que nós deixamos de viver de acordo com as nossas convicções. E as razões podem ser diversas. Pode ser para fazer parte de um grupo, como foi para Pedro. Pode ser com medo de sair de um grupo. Pode ser simplesmente com medo de rejeição, de ser zombado. Paramos de agir de acordo com nossas convicções ou medo de ataques. As diferenças e preferências, então, começam a ganhar mais peso que o próprio evangelho. Gálatas começaram, então, a abrir mão do evangelho e a abrigar as preferências. Abrigando preferências com relação àqueles que eram da parte da circuncisão. De alguma forma eles ofereciam ou prestígio ou algum ganho imediato que os que da não circuncisão não ofereciam. Então eles abraçaram isso. Meus irmãos, quando abrigamos preferências, quando enfatizamos diferenças, nós vamos abrir mão do evangelho. É Jesus e mais nada. A beleza da unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo repousa sobre a verdade do evangelho. Mas ai de nós, quando abrigarmos preferências, ou pessoais, ou de grupos,
e tratarmos uns aos outros baseado em nossas preferências pessoais ou de grupos, e vamos estar abrindo mão das verdades do Evangelho. Como que nós podemos também ter vidas desalinhadas com o poder do Evangelho? O que a sua ansiedade diz a respeito da coerência entre crença e comportamento? Porque professamos de que Deus é capaz de prover tudo o que precisamos, necessitamos, somos capazes de dizer que Deus tem poder, somos capazes de dizer que Jesus está conosco, cremos nisso, mas nossas unhas denunciam outra coisa. Nossas emoções estão apontando para outras coisas. Nossas emoções estão gritando uma realidade diferente do que professamos. Ou o que dizer da imoralidade sexual? Os comportamentos escondidos na internet. Sites que não deveriam ter sido visitados, não devem ser visitados. O que dizer da glutonaria? O pecado aceitável dos crentes, não é? A gente não bebe, mas a gente come bem. Ou da desunião, falta de perdão, da fofoca, da maledicência, a lista continua, meus irmãos. E o apóstolo Paulo vai lidar com isso em Gálatas capítulo 5, mostrando como muitas vezes o nosso comportamento está desalinhado com convicções que dizemos ter. E essa é a hipocrisia. Vimos hoje pela manhã, inclusive, como isso se faz presente na nossa luta contra o orgulho, não é? Quem aqui em sã consciência, depois de algumas horas de discipulado, vai dizer que o caminho da vida cristã é uma vida de orgulho? Não é. É uma vida de humildade, você sabe disso, mas isso não é o seu problema. O seu problema não é cognitivo, o meu problema não é cognitivo. O nosso problema é de adoração, em que abrimos mão de nossas convicções e nos curvamos de alguma outra coisa que não é Jesus. Nosso comportamento se torna incoerente com nossas confissões, com nossas convicções. E essa diferença é a hipocrisia. Meus irmãos, a nossa jornada então é de realinhar nossos comportamentos com nossas convicções. Tim Keller coloca da seguinte forma: a vida cristã é, portanto, um contínuo processo de realinhamento, de colocar tudo em conformidade com a verdade do Evangelho. Eu tive um professor no seminário que ele disse assim para a gente, lá no 3º ano, quando a gente começa a ganhar algum tipo de orgulho teológico, a gente começa a achar que sabe alguma coisa, e ele disse assim para a gente: tudo que você precisava saber, você aprendeu no 1º ano. Eu falei: pô, você avisa isso no 3º? Teria economizado uma caminhada, não é? Mas o que ele queria dizer é que as verdades do Evangelho são simples o suficiente para que as crianças entendam, para que qualquer um de nós entenda, e passe o resto da vida aprendendo mais do mesmo. Aprendendo a realinhar comportamento com convicções que nós abraçamos no dia em que Jesus Cristo, pela sua graça, nos deu uma nova vida. Aprendemos então a realinhar nossas convicções, comportamento com as nossas convicções, diminuindo esse hiato de hipocrisia, dia após dia, meus irmãos. Deus não estabeleceu comunhão conosco com base em etnia ou preferência. E o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui é estabelecendo uma base estranha de comunhão e união. Aliás, uma base estranha de comunhão e união que está desunindo a igreja. Esse é o risco que está acontecendo no contexto dos Gálatas. Uma desunião. Desunião porque o evangelho deixou de ser central. Pare e pensa na nossa comunidade. Nós temos pessoas diferentes. Pessoas diferentes com histórias diferentes. Gente que cresceu num lar cristão. Gente que ouviu acerca de Jesus desde muito cedo. Que abraçou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida muito cedo. Teve uma vida poupada de muito desgaste com esse mundo. E louvado seja o Senhor, porque o evangelho da graça chegou nesses pequenos corações, que hoje se tornaram pessoas grandes e continuam vivendo para o Senhor. Nós temos pessoas cuja verdade do evangelho chegou num outro momento de vida. Aqueles testemunhos, que a gente chama do derruba-avião. Experimentou muita coisa e a mesma graça o atingiu, abriu seus olhos.
Em arrependimento, então, ele se curva diante do Senhor. São histórias diferentes e todos se encontram num único lugar, a cruz de Cristo. Um teve que entender de que as suas obras boas eram trapos de imundícia e que sim, é só através de Cristo. Os outros viram os seus trapos de imundícia no amargor das consequências do pecado e foram para a cruz de Cristo. Nós temos pessoas com diferentes escolaridades, nós temos pessoas de diferentes nacionalidades dentro desse Brasil grande, nós temos pessoas de diferentes times e equipes, alguns em alta, outros em baixo, tentando respirar alguma coisa. E aí a gente olha e como é que esses grupos tão diversos, que aí fora tiram a vida um do outro por causa de uma camisa, se reúnem no mesmo lugar. Por causa do Evangelho. É sobre o Evangelho que repousa a nossa união. É sobre o Evangelho que repousa a vida do cristão. Deus não estabelece então comunhão conosco em base em nada diferente da sua graça. E assim deve ser conosco. A comunhão que nós desfrutamos um com o outro não é simplesmente estar junto no mesmo lugar. E é natural de que numa comunidade desse tamanho você tenha afinidades. O que não é natural é que essas afinidades sejam limitantes para que você de fato esteja com o seu irmão. Isso não é natural. E aí entra as verdades do Evangelho, trazendo não só convicções, mas orientando o nosso comportamento como igreja do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, então, não é só para os perdidos, mas é o pão diário dos cristãos. Em Gálatas capítulo 3, versículo 3, já adiantando um pouco do que nós vamos ver na semana que vem, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. A graça não é só o que você precisa para iniciar a sua vida cristã. É o que você precisa todos os dias para caminhar como cristão. Todos os dias. E Pedro esqueceu disso. Esqueceu que ele havia sido justificado pela graça. E estava agora querendo ser justificado pela aprovação humana. Que perigo. Pedro está ouvindo a torcida. Pedro está ouvindo a torcida. Eu não sou atleta, nunca fui atleta. E nunca enfrentei, de fato, uma real torcida, a não ser interclasses. Que tem a sua hostilidade, mas que não chega nem perto da Bomboneira e do glorioso Morumbi efervescendo de torcedores loucos. Todos. Enfim. Mas, meus irmãos, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor e não a torcida. É o Senhor e não a torcida. Aí fora tem torcida hostil. Aí fora tem torcida que não entende o jogo. Mas nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. É o ponto que o apóstolo Paulo faz em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Nós já vimos isso. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo Jesus. O Evangelho é o que nós precisamos todos os dias. A hipocrisia, então, não é uma vida segundo o Evangelho. A vida segundo o Evangelho começa com a fé. E é onde o apóstolo Paulo migra depois dessa exortação dura que ele faz a Pedro, a Cefas. E agora nos versículos 15 e 16, ele introduz para nós o elemento da fé. A vida segundo o Evangelho começa com a fé. Uma vida de fé é uma vida marcada pela crença certa e pelo comportamento certo. Esse é parte, inclusive, que sustenta o nosso próximo ponto de aplicação. A vida segundo o Evangelho começa com a fé. É uma vida de fé que vai aliar, então, a crença certa com o comportamento certo. Pela fé em Cristo, somos, judeus e gentios, aceitos diante de Deus. Louvado seja o Senhor por isso.
Porque diante de nossa insuficiência, diante de nossas obras que não passam de trapos de imundícia, nós temos a certeza que somos aceitos diante de Deus pela fé na obra substitutiva de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós nos reunimos aqui na certeza de que fogo não cai do céu. Nós louvamos ao Senhor com as nossas mãos levantadas, na certeza dos méritos de Jesus Cristo. Na certeza do sangue de Jesus que nos lava e nos purifica. Na certeza de que Jesus gritou da cruz: está consumado, obra completa. Na certeza então de que em Jesus nós somos feitos nova criatura. Na certeza de que nós vamos chegar diante do Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a certeza que nos faz entrar por aquela porta domingo após domingo. Essa é a certeza que nos ajuda na luta contra os dardos do inimigo, que nos acusa o tempo todo. Você vem para a igreja? Você que fez isso, que fez aquilo, que pensa isso, que pensa aquilo. É a certeza de que Jesus pagou o preço. É a certeza de que eu sou justificado não por mim, mas por aquilo que Ele fez em nosso favor. A justificação, então, somente pela fé significa justificação somente pela justiça e mérito de Cristo, e não por nossa bondade ou nossas boas obras. Que furada confiar nas nossas obras. Que furada crer que eu sou aceito diante de Deus por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Bem-vindo à montanha russa do desespero espiritual. No dia em que você se deu a nota 8 de cristianismo, você está bem. No dia em que você tirou 2 de cristianismo, você está mal. E diz aí, a frequência do 2 é muito maior que a do 8. E você se vê inseguro, você se vê perdido, você se vê cansado, porque você está confiando no mérito errado. É nos méritos de Jesus. A fé, então, é essa confiança pessoal que se apega somente a Cristo para a salvação. Somente nele. Pela fé em Cristo e não por obras da lei. Não por obras referentes aos requerimentos de se tornar aceitável diante de Deus. É evidente, diz versículo 11 do capítulo 3, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A fé, então, é essa confiança pessoal que se apega somente em Cristo para a salvação. Por quê? Porque foi Jesus, meus irmãos. Jesus que cumpriu a lei, que não poderia ser cumprida por ninguém para quem a lei havia sido dada. A lei havia sido dada. Jesus foi fiel ao Pai, ele foi crucificado, e então ele ressuscitou dos mortos para redimir o povo da maldição da lei. Ele, que nasceu debaixo da lei, a cumpriu perfeitamente, e então morreu para redimir aqueles que transgrediram a lei, a saber, eu e você. Não há então o que você faça ou venha fazer, que lhe será dado aquilo que só recebe por fé em Jesus. Versículo 16, mais uma vez. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Verdades que ecoam de uma forma coerente aquilo que a Escritura grita de Gênesis a Apocalipse. Salmo 143, versículos 1 e 2 diz o seguinte: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Não há. Apenas em Cristo Jesus. Sim, justificado,
esse ato gracioso de Deus, pelo qual Deus declara um pecador justo somente através da fé em Jesus Cristo. A vida segundo o Evangelho começa com a fé. Eu não sei o seu estado ao entrar aqui. Eu sei que o Evangelho divide dois grupos. Aqueles que estão justificados em Cristo Jesus, que recebem pela fé. E aqueles que estão encantados, muitas vezes, pelo Evangelho. Encantados com a comunidade do Evangelho. Encantados com os efeitos do Evangelho na vida de pessoas ao seu redor. Mas a realidade é que é somente pela fé em Cristo Jesus que nós somos feitos justos diante de Deus. A vida de fé, então, é a expressão de nossa união com Cristo Jesus. Os versículos 17 a 19 impõem para nós alguns desafios para entender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 17 diz: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. No versículo 17 nós vemos que os falsos mestres provavelmente alegavam que o apóstolo Paulo proclamava boas novas que levariam à libertinagem. Bom, se é pela graça, eu não tenho que fazer mais nada, então eu vou viver como eu quero. Nós já vimos isso. As pessoas então se vangloriariam das suas iniquidades, do seu pecado. E que Cristo, portanto, seria visto como alguém que conduz ao pecado. Claro que não, não é isso. O apóstolo Paulo refuta isso. Ele faz algo semelhante em Romanos capítulo 6. Depois de falar também da justificação pela fé. Bom, se tu é justificado pela fé, você está dizendo que eu posso viver como eu quero. Não, não é isso. Cristo não é ministro do pecado. Paulo mostra que isso é falso. E ele mostra que aqueles que depositam sua fé em Jesus são capacitados então pelo Espírito a viver de modo santo e honroso a Deus. Irmãos, sermos justificados pela fé nos coloca também em união com Cristo Jesus, nos dá um novo propósito de vida, nos liga então a recursos espirituais que capacitam uma caminhada diferente. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Unido com Cristo Jesus e unido com sua morte, eu estou livre do poder do pecado. Unido com Cristo Jesus e unido na ressurreição, eu estou livre para viver para Jesus. A vida de fé, então, é a expressão de nossa união com Cristo Jesus. O Evangelho da Graça, então, não é um convite à libertinagem, mas à verdadeira liberdade. Quando ouvimos, então, o Evangelho da Graça, quando ouvimos, então, a justificação pela fé, devemos rapidamente correr para a ideia de que eu sou livre para viver para Jesus. Livre do poder do pecado. Livre para viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Nosso pecado é pregado à cruz e ele faz morada em nós com sua vida ressurreta, mediante a ação do Espírito Santo. Ele está em nós. E aí sim, na nossa união com Cristo, fomos crucificados com Cristo Jesus. Doutrina que não é exclusiva aqui em Gálatas capítulo 2, também não é exclusiva a Romanos, mas note que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículos 11 a 14, e diz assim o texto: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Bendita doutrina da união com Cristo Jesus. Pela fé, meus irmãos, somos unidos à morte e à vida de Jesus. Livres de nosso pecado,
livres de nosso pecado passado por nossa união com sua morte. Ao lembrar da nossa união com Cristo Jesus, ao refletir sobre essa realidade sobrenatural a qual nós estamos ligados pelo Espírito Santo, mortos em Cristo Jesus. Lembre-se, nós estamos mortos, livres do poder do pecado, mortos para o pecado, livres para viver para Jesus por nossa união com sua vida. E aí sim, então, pelo versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo parou de tentar satisfazer todos os requisitos da lei. Isso é insano. Aqueles que confiam então em Cristo participam de sua morte. Eles já não estão sob a condenação da lei e deixaram de ver a lei como meio de salvação. Em vez disso, vivem para Deus num novo relacionamento com Ele por meio de Cristo. E aí sim, libertos do poder do pecado, informados pela vontade de Deus, pela lei do Senhor, entendemos a lei no contexto do Evangelho. E aí passamos a obedecer à vontade de Deus, motivados única e exclusivamente por gratidão a Cristo Jesus, que morreu por mim e ressuscitou. Já não sou eu quem vive. Estou unido com a morte de Jesus, morte para o pecado e liberto do seu poder. Realidade poderosa para lutar contra as mentiras e enganos do pecado. Quando o pecado nos conta a mentira de que é mais forte, não tem o que fazer, é inevitável. Lembre-se, estamos unidos com Cristo Jesus. O pecado não tem a última palavra, Cristo tem a última palavra. O Evangelho me informa então que o pecado não tem mais autoridade, eu estou livre. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Estou unido com a vida de Jesus, aprendendo a viver sua vida. Agora a lei me informa a vontade de Deus, a boa e perfeita vontade de Deus. Não a obedeço buscando o favor de Deus, não a obedeço como meio de salvação, eu a obedeço porque sou salvo por Cristo Jesus. Realidade poderosa para buscar crescimento. Mais uma vez, aquilo que nós vimos hoje cedo, esse exercício na piedade, contra a flacidez espiritual. O Evangelho me informa, então, meu propósito de vida. Pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo não apela para a boa moral. Ele apela para a obra do Filho de Deus. Para que não seja mais eu, mas Cristo em mim. Talvez parte do seu desânimo e abatimento é que você está buscando dizer não para o pecado e não disse sim para ninguém. Você entende que certos comportamentos são pecaminosos e você não os quer mais. Você entende que certos desejos são contrários à natureza de Deus e à sua santidade, você não quer mais. Mas você não abraçou a verdade completa. A união com Cristo Jesus, livre do poder do pecado e livre para viver para Jesus. Já entendi para quem você não quer viver. Você não quer viver para o pecado. Mas para quem você quer viver? Verdade que ecoa em 2 Coríntios 5,15, não é? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não viva, filho de Deus, não viva mais para você mesmo. É hora de olhar e pensar o plano que o Senhor tem. É hora de olhar e pensar a vontade de Deus, à luz do que Cristo fez por você. Somos justificados pela fé, libertos por Cristo Jesus, para que não seja mais eu, mas Cristo vivendo em mim. E agora? Estamos com um comportamento alinhado com a crença? Toda vez que você professa ser um cristão,
Você está confessando não só uma convicção, mas você está confessando um padrão de comportamento coerente com o ser cristão. Quais são os desvios? Quais os passos? Voltemos para o Evangelho. Voltemos para aquilo que Cristo fez por nós. Creia e continue crendo na certeza de sua união com Cristo, para lutar contra o pecado, para viver diferente sua vida. A obra de Jesus é crer. Essa é a obra de Jesus. Caminhar com Cristo envolve esforço, capacitado pela graça, nutrido por um senso de gratidão, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E então, bebendo dessa graça, nutrido pela verdade do Evangelho, tendo uma fé edificada e edificada pela pregação da palavra, a fé vem pelo ouvir. Não se contente de sim, eu já ouvi uma vez, você precisa ouvir e continuar ouvindo. Na certeza de que Deus desenhou esse processo para edificar a sua fé, lhe dar a vitalidade que você precisa para viver para o Senhor e para a glória de Deus, porque nós fomos projetados para isso. Não há outro sentido se não viver para a glória de Deus. Não há como viver para a glória de Deus se não for na expressão exata da glória de Deus Jesus Cristo. E não há como ser a expressão exata da glória de Deus Jesus Cristo se não for num caminho de fé. Que não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. E que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um de nós, na certeza de que Ele encontra os corações como eles estão, para levar para onde Ele quer que esteja. Porque o Evangelho da Graça requer uma resposta de fé, com a crença certa que me leva ao comportamento certo. Não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. E o povo de Deus diz, amém. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra e da realidade do Evangelho. Aqui chegamos a Deus com crenças que precisam amadurecer, não como um fim em si mesma, mas na busca de crescer numa fé que deposita sua esperança em Cristo e mais nada. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, como filhos Teus, a perceber, ó Deus, as riquezas do Evangelho em nossa caminhada espiritual. Longe de nós um estilo de vida legalista, com um comportamento certo e a crença errada. Longe de nós, ó Deus, uma vida hipócrita com a crença certa e um comportamento errado. Mas conduza-nos, ó Deus, numa caminhada de fé, crendo certo, fazendo certo. E o Senhor nos quer por inteiro, amando o Senhor de todo o coração. Então que todo o nosso coração perceba o que Cristo Jesus fez por nós. Sustenta, ó Deus, o coração dos Teus filhos. E que o Teu Santo Espírito continue a trabalhar em nós. Para a honra e glória do Teu nome. Nome de Jesus. Amém.